Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Gestão em Enfermagem e Enfermagem Indígena. Eu me chamo Kellen, sou enfermeira e estou acompanhando vocês nessa disciplina. E hoje o tema da nossa aula será o seguinte: a avaliação de serviços, qualidade e segurança do paciente no setor de saúde, né? Quando nós falamos de avaliação de serviço, de segurança, né, tudo está interligado, né? Estamos falando da segurança do profissional de saúde, estamos falando da segurança do nosso cliente, paciente, né? E da qualidade de prestação de serviço que nós prestamos, né? A assistência que nós prestamos para cada paciente, cada cliente. Falando sobre os estabelecimentos, né? Os estabelecimentos prestadores de serviços de saúde têm se adaptado a um novo cenário político mundial. Com a globalização, a crescente difusão de novas tecnologias e socialização dos meios de comunicação, incorporando estratégias capazes de atender ao usuário, razão de ser destas instituições. Então, hoje nós vivemos num mundo que vive em constante modificação, né? Tudo está mudando todos os dias. A tecnologia, ela nos ajuda, né, a organizar o nosso trabalho, a gerenciar o nosso serviço mas também nós precisamos nos adaptar a essa tecnologia e deixar de uma forma clara e objetiva para os usuários, né? Que eles consigam entender e compreender. Conforme destacado pelos autores, Meleiro, 2019, o sistema de saúde brasileiro enfrenta, nas últimas décadas, um novo imperativo: a busca pela qualidade e pela segurança nos serviços, né? Nós buscamos a qualidade de atendimento, a qualidade de segurança, né? Como nós vamos modificar os nossos serviços, aonde nós precisamos aprimorar o serviço, né? Toda vez que nós prestamos uma assistência, nós temos que olhar onde nós pecamos, né, naquela assistência, não com olhar de crítica, né, de falar, olha, estava errado, não era para ser feito desse jeito, mas tentando melhorar, né? Se um dia eu não dei uma atenção devida, de forma correta para um cliente, na outra consulta, eu vou buscar a ter uma melhor atenção, prestar um melhor atendimento, observar mais o que é dito, para que a gente possa alcançar, né, uma qualidade de serviço, né? Mas para esse alcance dessa premissa, né, é fundamental a implementação de medidas que assegurem o processo de trabalho eficaz, confiáveis e eficaz, né? Lembrando que dentro da gestão de enfermagem, nós trabalhamos juntamente com a sistematização. A sistematização de enfermagem, ela veio para nos dar um norte em relação à organização, né? Seguimos um padrão internacional de língua, né? Falamos a mesma língua. É preciso que se fale a mesma língua em relação a esse processo, né, de sistematização de enfermagem, para que em qualquer lugar do mundo se entenda o que está se falando dentro da saúde. Então, é importante, né, todo o processo de enfermagem, o processo de organização, que ele seja de forma clara e objetiva e fale sempre a mesma língua para que seja confiável e eficaz. Entretanto, né, a qualidade de serviço, né, essa qualidade de serviço, com a organização, ela só tende a melhorar, né? Toda vez que a gente se propõe a fazer um trabalho organizado, né, a gente começa a olhar de uma forma diferente, começa a ter uma outra visão,
o nosso serviço melhora. Aponta 3 grupos, né? 3 grupos, se aponta 3 grupos em relação aos cenários, os critérios, desculpa, que são fundamentais para conceituá-lo. Os cidadãos, os usuários diretos ou não dos serviços, os técnicos envolvidos na prestação de assistência ou das ações voltadas para a saúde, qualidade de vida, né? Quando nós visamos o usuário, o cliente, e também nós vamos olhar a qualidade da vida, né? A qualidade de vida que nós temos do técnico, do usuário, isso tudo interfere no meu atendimento, na minha qualidade de serviço. Se eu, como profissional, estou bem, estou tranquila, o meu trabalho ele vai fluir bem. Se eu não estou, eu vou transparecer isso no meu serviço, né? A qualidade de serviço, a minha qualidade de vida, ela está inteiramente interligada na prática da minha função, né? Como eu vou exercer o meu serviço, eu preciso estar com a minha qualidade de vida bem. Boa, né? E ainda mais os tomadores de decisão, que eles são os gerentes responsáveis pela alocação de serviço, políticos que definem, né, as prioridades e entre outros. Isso tudo nós precisamos observar. Quem são os tomadores de decisão, né, os gerentes responsáveis? O que eles estão fazendo para a melhoria dos nossos serviços? O que está sendo mudado, né, para a qualidade de serviço e a qualidade de segurança do técnico, do usuário e das pessoas que também não fazem parte de todo esse contexto. Também há outros agentes a se considerar, como os fornecedores ou os reguladores e os financiadores do setor de saúde. É claro que, né, se eu não tiver um bom fornecedor para eu ter insumo, para ter todos os meus materiais necessários para que eu consiga trabalhar, desenvolver o meu trabalho, eu não consigo fazer nada. Se eu não tiver os reguladores, né? A quem está lá, ó, regulando, arrumando as coisas, ajeitando para que nada saia do seu compasso, né? Para que tudo fique dentro da ordem, eu também não consigo exercer. E os financiadores quem manda o dinheiro para a saúde, né? Nós precisamos de verbas para que a gente precise, ter uma qualidade de serviço, né? Eu preciso ter uma qualidade de serviço para prestar o melhor serviço. Tanto a qualidade, né, como a segurança são atributos indissociáveis na avaliação dos serviços de saúde, cabendo os gestores e os profissionais atuantes nessas organizações, né, o papel de disseminar tais conceitos e propiciar meios e instrumentos para que os serviços alcancem padrões elevados de conhecimento. Voltando. Lá no início, né, da nossa disciplina, eu falei em relação à cultura, né, em relação ao gerenciamento, né, de serviço. E hoje nós estamos falando da segurança e da qualidade de saúde, de serviço, né, da prestação de serviço que nós vamos dar para o nosso paciente, né, que está no nosso setor. Quando eu penso em melhoria de serviço, primeiro eu tenho que me modificar, tá? Eu preciso me modificar como profissional para que eu possa prestar um bom atendimento. Eu não posso cuidar de ninguém se eu não estou bem. Eu não posso estar prestando uma assistência se eu não consigo nem cuidar de mim mesmo. Então, eu preciso me olhar primeiro como profissional, cuidar da minha saúde,
cuidar da minha qualidade de vida, para depois eu exercer a minha função de forma que eu consiga alcançar os padrões elevados, né? O padrão elevado é o quê? Um atendimento humanizado, né? Uma visão holística, que eu consiga enxergar esse paciente não só como uma patologia, mas que eu consiga, sim, pensar na segurança dele do todo, pensar, sim, nas pessoas que estão envolvidas, né, por fora. Eu consiga analisar todo o contexto, né? O contexto em geral. Os principais tópicos da linha do tempo, né, que nós temos lá dentro do material didáticozinho de vocês, nós colocamos lá uma linha do tempo para vocês conseguirem entender, né, como começou toda essa organização de enfermagem, esse gerenciamento de enfermagem, né? A Florence, né, lá em 1820 a 1910, né, ela é uma das prepulsoras na implantação do primeiro modelo, né? A Florence é o quê? Né? A pioneira da enfermagem, né? Foi uma mulher muito guerreira que se dispôs a sair do seu conforto para ir lá cuidar, né, dos soldados na guerra. Então ela sim conseguiu reduzir muito o número de mortos de soldados naquela guerra, né? Ela conseguiu organizar o setor para impedir que esses soldados morressem por conta do simples ato de higienização, né? Então, ela conseguiu fazer o primeiro gerenciamento de enfermagem. Ela seguiu a ordem, né? Mudou os pacientes, colocou os pacientes mais graves num setor, os pacientes que precisavam de atendimento mais a priori em outro, aqueles que já estavam em outro. Então, ela conseguiu fazer a primeira saia ali, né? A primeira organização. Acontece, né, que a implantação do primeiro modelo de melhoria contínua da qualidade de serviço, né, de qualidade de serviço de saúde, em 1854, durante a Guerra da Crimeia. Ela fez simples separações, né? O ato de higienizar as mãos para evitar que os pacientes, né, fossem contaminados, salvou muitas vidas, né? O ato de separar as pessoas que estavam com doenças respiratórias, né, com doenças infecciosas, isso aí evitou que muitos soldados morressem. Naquela ocasião, no hospital de Scutari, os resultados de suas intervenções, né, regidos dos padrões sanitários e eficazes, os cuidados de enfermagem também, né, propiciaram um significativo declínio da taxa de mortalidade, de 40% para 2%. Então, antes tinha 40% de taxa de mortalidade. Depois que ela conseguiu organizar, né, tudo, colocar tudo no seu setor, colocar, né, as coisas em ordem em relação às patologias, né, ela organizou o setor. Caiu para 2%. Então, isso significa que a organização, ela sim ajuda muito em tudo, né? Na segurança do paciente, na organização do meu serviço, é primordial. Aí, lá no século XX, né, nos Estados Unidos, o Colégio Americano de Cirurgiões, sob a coordenação de Ernst, estabeleceu padrões mínimos, né, para avaliar a qualidade dos cuidados aos pacientes hospitalares, né? Ele já teve outra mudança, ele já fez outra implementação e uma sempre modificando a outra para a melhoria do cuidado e da segurança. Na década de 1950, né, a iniciativa observada na década de 1950 foi a criação de John de natureza privada com o objetivo de introduzir conceitos de qualidade para análise de casos
por meio de auditoria. Então, ele conseguiu organizar, né, uma análise de casos para saber o que realmente acontecia com cada paciente. Na década de 1990, Donald, com o gerenciamento de qualidade, contribuindo para que os profissionais de saúde se apropriassem dos conceitos da qualidade por meio da publicação do livro intitulado Melhorando a Qualidade dos Serviços Médicos, Hospitalares e da Saúde, no qual adaptou para saúde os conceitos utilizados na indústria e ofereceu exemplos de efetiva aplicação das ferramentas da qualidade, né? Então, um modificou alguma coisa na organização do outro e aí foi aprimorando ainda mais a qualidade de serviço. No final, né, de 1990, no Brasil, em 1988, o Ministério da Saúde, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, dando origem à criação, em 1999, da Organização Nacional de Acreditação. Já teve outra mudança, né, em relação a todo o processo. Então, cada ano que passa, né, nós vamos nos qualificando em relação de qualidade e segurança dos nossos pacientes, buscando melhoria, né? As instituições privadas e públicas estão buscando melhoria constantemente para que se possa fazer uma qualidade, né? Para que se possa ter uma qualidade de serviço, né? Para os nossos clientes com segurança, né? E dentro da enfermagem, nós precisamos, sim, né, trabalhar com 100% de segurança, porque nós trabalhamos diretamente com vidas. Então, é importante que a gente tenha, né, todo esse acompanhamento. Nos anos 2000, né, já teve, olha, não tem muito tempo, né? No Brasil, inúmeras ações governamentais com o propósito de garantir a segurança do paciente vêm sendo implementadas, né? Nos anos 2000. Então, várias modificações estão ocorrendo. Salientando-se que a resolução de diretoria colegiada, número 66/2011, e o Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? Com várias modificações. Por meio da portaria número 529/2013, regulamentada pela RDC número 36/2013, né? Lembrando que essas resoluções, né, todas essas portarias estão disponíveis o tempo todo aí dentro, até na internet vocês podem baixar para vocês se atualizarem constantemente, vocês podem procurar, né, ainda mais o conhecimento sobre todas essas portarias, essas RDCs, para vocês ficarem se atualizando constantemente. Lá no nosso tópico 2, nós falamos sobre a qualidade e segurança em saúde e sua interface com a avaliação dos serviços, né? Quando falamos em avaliação, nós estamos o quê? Buscando melhoria constantemente, né? Na área da saúde, a qualidade pode ser traduzida por 3 elementos subjetivos, mas que se manifestam de modelos objetivamente diferentes. São eles, vamos lá ver quais são esses elementos, né? Os elementos que podem ser, esses modos que podem ser. Primeiro, né? A intenção em criar e manter consciência quando as propriedades dos produtos, bens e serviços que estão sendo gerados, né? A intenção em criar e manter consciência quanto às propriedades dos produtos, bens e serviços
que estão sendo gerados, né? Eu tenho que saber o que eu estou produzindo, o que eu estou gerando, o meu produto, né? O nosso produto é a nossa, o quê? A nossa prestação de serviço. Então, os meus bens, os meus serviços, a minha prestação de serviço, ela está sendo boa? Eu estou prestando um bom serviço para o meu paciente? Eu estou prestando uma boa assistência? Isso tudo eu preciso me autoanalisar, tá? Isso aí é uma análise pessoal, é importante que a gente faça isso, né, o tempo todo, que a gente se cobre mesmo em relação ao nosso serviço, é importante, né, nós termos esse tipo de consciência. E aí eu vou o quê? Eu vou diminuindo também, né, a sua variabilidade ao serem adotados determinados padrões ou especificações técnicas. O outro ponto é o quê? A preocupação em satisfazer as demandas explícitas dos usuários e necessidades não declaradas, porém previsíveis dos mesmos. Então, eu tenho que sim me preocupar em satisfazer os meus usuários, né? Afinal, nós somos o quê? Prestadores de serviço, nós prestamos assistência. Então, eu preciso sim ter uma boa qualidade de serviço e eu preciso me preocupar com a minha, né, a minha qualidade de serviço para que eu possa satisfazer as minhas demandas, né, para que eu possa sim fazer um bom serviço do início ao fim. A orientação para a qualidade envolvendo a gerência, os profissionais e os trabalhadores, né? Quando nós queremos mudar, né, algo em qualquer ambiente, né? Mas nós estamos direcionando para o gerenciamento de enfermagem. Mas isso é para qualquer ambiente. Quando nós queremos modificar algo, nós temos que sim, né, ouvir o que é dito, né, da gerência, dos profissionais, dos trabalhadores, né? Todo mundo que está envolvido naquela mudança precisa estar por dentro da mudança que vai acontecer. As melhorias que vão acontecer, o que pode acontecer com essa mudança, é importante para... Por quê? Porque quando eu divido o meu pensamento, eu dou, né, a oportunidade para que a pessoa me dê a opinião dela, né? Olha, não, eu não acho que não vai ficar. Eu acho que a gente poderia fazer de outra forma, né? Olha, eu acho que fica legal assim. O meu pensamento, né? Eu penso que seria melhor dessa forma. E aí a pessoa começa a ter uma visão e isso também pode sim trazer uma melhoria na qualidade do serviço, né? Na avaliação do serviço também. A avaliação da qualidade e da segurança nos serviços de saúde, meios e instrumentos, né? No setor de saúde, observa-se uma tendência a construir indicadores de eficiência, eficácia e efetividade com base em padrões e critérios estabelecidos para uma dada realidade, sendo que este padrão é uma medida específica quantitativa e capaz de definir a quantidade almejada, critério, é um atributo de estrutura de um processo ou resultado capaz de direcionar a mensuração da qualidade, certo? O indicador é uma unidade de medida de uma atividade ou um guia para monitorar e avaliar a qualidade de assistência. E as atividades de serviço, um serviço de eficácia e efetividade na área de saúde, né? E aí nós vamos ver o que é eficácia, né? A eficácia, no geral, está relacionada ao alcance dos resultados. E se procurarmos no dicionário, né, encontramos a seguinte definição para a palavra eficácia. Vamos lá. Força de produzir efeitos. Quando nós falamos de eficácia de serviço,
nós pensamos assim, eficácia eu tenho que fazer, né? Produzir o tempo todo uma qualidade, ter uma qualidade de serviço, eu ter efetividade, né? Procurar ter excelência no meu serviço, né? Quando se fala de eficácia de serviço, abre-se N coisas na nossa mente, né? Mas se nós seguimos todos os passos a passos, né? Sem pular nenhum pedacinho lá da SAI, da assistência de enfermagem, nós conseguimos sim prestar um bom atendimento com eficácia, né? Por quê? Porque ela foi desenvolvida para que a gente possa fazer o serviço com excelência, né? Para que esse serviço ele possa ser direcionado com qualidade e satisfazer o nosso cliente. Aplicando esse conceito à saúde, a eficácia corresponde aos recursos capazes de produzir efeitos positivos no paciente. Então, se eu tenho uma boa prestação de serviço, uma boa assistência, o meu paciente ele vai se sentir muito mais seguro comigo. Se eu não faço um bom atendimento, o meu paciente ele vai se sentir inseguro. Por um acaso, eu estou lá atendendo meu paciente, né? Não chego, não dou um bom dia, não falo com o meu paciente, não pergunto como ele passou a noite, nada. Eu só chego, presto a minha assistência, viro as costas e vou me embora. Sem vínculo nenhum. Esse paciente, ele vai se sentir, incomodado, né? Poxa, o técnico veio aqui, não deu um bom dia, não falou nada, veio aqui, me aplicou a medicação, virou as costas e foi embora. Diferente de um técnico que chegue, fale, oi, bom dia, seu João, tudo bem? Como que o senhor passou a noite? Olha, eu vou lhe aplicar aqui tal medicação, que é para isso, isso e isso. E aí, o senhor tá vendo o resultado? O senhor tá sentindo que esse medicamento tá lhe ajudando? Ou se não tiver, o senhor diga que a gente pode falar com o médico, né, para ver se tem alguma mudança, se pode lhe ajudar de outra forma. Olha a diferença, né? Uma pessoa, quando ela é bem recebida, ela se sente bem. Quando ela não é bem recebida, faz mal, né? Então, quando se trata de paciente, né, os efeitos positivos no paciente, eles estão inteiramente ligados à nossa prestação de serviço. A qualidade de serviço que eu vou prestar, né? Eu passo para o meu paciente tudo aquilo que eu sinto, né? É como se quando você não está prestando, você não está bem, e aí você vai fazer um atendimento, você passa toda aquela carga para a pessoa, né? Quando você está bem, né, feliz, tranquila, está lá fazendo seu atendimento, os pacientes eles se sentem mais seguros e a resposta do paciente é muito mais positiva. E esses recursos, o que seriam? Seriam a soma de tudo que a medicina pode fazer para fornecer ao cliente melhoras em sua saúde e qualidade de vida, né? Tudo aquilo que eu possa fazer para melhoria de qualidade de vida dos meus pacientes, nós temos que nos propor a fazer. Portanto, a eficácia seria um conjunto das condições ideais para o tratamento de um indivíduo, né? As melhores estruturas físicas, os melhores equipamentos, melhores reações do paciente, né? E os melhores serviços, né? Lembrando que o ambiente, né? A estrutura física da onde esse paciente está também conta muito, né? É claro que se o paciente estiver num hospital superlotado, num lugar que está um caos o tempo todo, isso vai impactar negativamente o prognóstico dele, né? O processo dele vai ser impactado, o processo de tratamento dele vai ser impactado por conta do ambiente que ele está trabalhando, né? É importante nós termos a consciência que tudo é uma junção, né? A junção da qualidade de assistência, a minha qualidade de assistência, a minha estrutura, a estrutura que eu forneço para o atendimento do meu paciente também, isso também influencia muito na qualidade
de serviço que eu vou ter, eu posso até mesmo querer prestar a melhor assistência possível. Mas se eu não tiver recursos, né? Recursos de estrutura, recursos de material, bons equipamentos, né? Especialistas, para que eu possa ajudar o meu paciente da melhor forma possível, eu não vou conseguir, né? Isso tudo está interligado, né? Nós trabalhamos com equipe multiprofissional, né? Então, todos os pacientes, eles têm que estar falando a mesma língua, o meu ambiente de trabalho, ele tem que estar harmonizado, né? As pessoas têm que estar bem para que eu possa, sim, fazer um atendimento de qualidade. A efetividade, né? Falando de efetividade. Pensando no âmbito da saúde, a efetividade corresponde à melhora real obtida no tratamento do cliente, utilizando os recursos disponíveis, que nem sempre são os melhores possíveis, né? Quando se fala de enfermagem, né, nós falamos a arte de cuidar. Muitas das vezes nós vamos precisar ser artistas mesmo, né? Vamos precisar trabalhar com recurso mínimo para que a gente consiga ter uma boa qualidade, né? Mas lembrando que se eu não tiver, né, os recursos suficientes, eu nunca vou conseguir fazer uma boa prestação de serviço. É claro que nós vamos trabalhar com o que temos, com os recursos que estiverem disponíveis, mas nem sempre são os melhores. Nem sempre são os melhores para que eu possa desenvolver o meu serviço de qualidade. A efetividade, né, deve-se sempre medir o quanto o cuidado real, a efetividade, se aproxima do cuidado ideal, que é a eficácia, buscando melhorar o tratamento para o resultado real se aproxime o máximo possível do tratamento ideal. Lembrando que uma coisa está ligada com a outra. É uma engrenagem, né? Um precisa do outro para prestar o serviço. A eficiência é proporcionar o melhor tratamento ao paciente utilizando a menor qualidade, a menor quantidade, de recurso possível. Nós precisamos ter eficiência em relação ao nosso serviço, sem ter desperdício de material, sem gastar nada desnecessariamente e prestar uma qualidade de serviço. É importante termos a consciência que o recurso, quando ele é mal utilizado, é o nosso dinheiro que está indo para o ralo. Se eu não tenho a consciência de usar a quantidade de algodão certa, usar a quantidade de gases certa, de compressas certas, né? De fazer todo o procedimento exatamente com os materiais que são necessários para fazer aquele procedimento, eu tiro esse material do próximo paciente. Trabalhamos com recursos, muitas das vezes limitados, e se os profissionais, né, não tiverem gerenciamento desses recursos, nós vamos ter menos ainda para trabalhar. Podemos incluir, né, a redução de retrabalhos, a inovação, né, novos métodos e tecnologias, isso tudo junto, né? Enfim, tudo que ajude a fazer mais pelo paciente em menos esforço e custo, com menos esforço e com menos custo, né? Só que, muitas das vezes, nós não conseguimos fazer isso, mas nós vamos buscar isso sempre, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível. A eficiência, tudo isso, né, é claro, sem afetar a melhora da saúde do
paciente, né? Eu posso sim fazer a minha assistência com recurso reduzido, eu posso sim prestar a minha assistência com material, né, que nem sempre é o melhor, mas eu não posso comprometer a saúde do meu paciente de forma alguma. Porque se eu comprometer a saúde do meu cliente, eu vou estar colocando o quê? A minha vida em risco e a vida do paciente também. Os aspectos éticos e legais da qualidade e da segurança do paciente. Vamos lá. Quanto aos aspectos éticos, legais, ao se discorrer sobre qualidade e segurança do paciente, chamam a atenção às consequências da ausência desses atributos para os profissionais. Isso porque, quando ocorrem erros ou eventos adversos ao usuário dos serviços de saúde, pode haver responsabilização do profissional ou da instituição na qual o paciente está sendo ou foi atendido, seja o dano de ordem física ou psicológica. Tudo aquilo que acontecer com o paciente enquanto ele estiver dentro da nossa responsabilidade, da responsabilidade da equipe de enfermagem, é nossa culpa, infelizmente, né? Tudo aquilo que acontecer com ele, a responsabilidade é nossa. Se ele for bem tratado, bom pra gente. Se ele for maltratado, quem responde é a gente. Então, é por isso que nós temos que sim, constantemente evitar erros, evitar eventos adversos, porque isso pode gerar, sim, né, processos legais. Muitas das vezes, né, o profissional ele perde o corém dele, ele perde, né, ele não pode mais exercer a sua profissão, né, e isso é muito triste para um profissional que tem um sonho, né, que passou anos estudando, né, buscou a oportunidade e aí por conta de um erro, né, que poderia ter sido evitado se tivesse tido mais atenção, mais responsabilidade em relação ao paciente, ele vai ter que responder por conta de todos os atos, né? Os danos psicológicos que nós podemos causar ao paciente é na hora do tratamento, né? O tratamento do paciente, ele tem que ser de forma respeitosa sempre, independente da situação do paciente, ok? Muitas das vezes nós podemos pegar os pacientes alterados, né? Mal-humorados, porque quem está doente não está bem. Então, muitas das vezes esses pacientes eles vão estar agressivos, mas nós não podemos perder o nosso, né, a nossa razão, o nosso direito. Então, se o paciente ele faltar com respeito, né, falar alguma coisa, nós temos que manter a calma, respirar fundo, né, procurar não perder o controle, né, ter o controle da situação, para que a gente não possa causar nenhum dano psicológico para esse paciente e nem físico. Eu sei que muitas das vezes é difícil, algumas pessoas não têm o controle, né, não conseguem fazer essa divisão, né, elas não conseguem deixar o lado pessoal fora e ficar só com o lado profissional. Então, é muito difícil para algumas pessoas, mas nós temos que sim trabalhar a nossa mente em relação a isso, porque isso pode causar danos para a nossa saúde também física e mental, claro, e também vai nos trazer responsabilidades, né, judicial. Nós vamos ter que responder judicialmente por todo o dano, né, de ordem física ou psicológica em relação ao paciente, tanto a gente como profissional, como a instituição em que esse paciente estiver, sendo ela privada ou pública, independente da situação, ok? No setor de saúde, a responsabilidade de comprovar pode ser imposta pelo Estado ao responsável pelo serviço ou produto, né? O Estado, né, ele pode comprovar, pode ser imposta pelo Estado ou o responsável pelo serviço ou pelo produto. Mas sempre alguém vai ter que se responsabilizar,
tá? Ninguém faz nada, faz alguma coisa que vá ter um agravo para a vida de alguém e ninguém vai ter que se responsabilizar. É por isso que nós temos que ter a consciência do trabalho que nós estamos prestando constantemente, ok? Com isso, o profissional, né, que comete um erro grave, expondo a vida do paciente, usuário a risco de morte ou lesão gravíssima, poderá ter que comprovar que não agiu com culpa, caso o Estado entenda que a vítima é hipossuficiente. Então, é por isso que, vamos lá, dentro da nossa profissão, a única coisa que nós temos para nos assegurar, para provar a nossa prestação de serviço, a qualidade de serviço, é o que nós anotamos, né? Lá no prontuário, nós temos que escrever tudo direitinho, a data, o horário que foi feito, porque muitas das vezes ocorre um erro que a família acha que foi, não foi por mal, não cuidou direito do paciente, não deu remédio na hora certa, não fez isso, né? Por conta de erros. E se eu tenho anotado lá aquilo que eu fiz, carimbado, data, a hora, tudinho direitinho, eu posso comprovar que aquele procedimento foi realizado e todos os cuidados foram oferecidos, né? De acordo, claro que eu estou dando um exemplo, de acordo com o que possa ter acontecido para que esse cliente ou paciente esteja processando, né, fazendo com que esse profissional responda judicialmente. Recomenda-se ainda que o profissional não só comunique verbalmente, mas que faça por escrito. É importante, viu? A fim de obter o consentimento do usuário, o paciente, e da família previamente à realização daquele ato. É importante tudo que for fazer está escrito, documentado, datado e carimbado. É a única prova que nós temos, né, em relação ao nosso serviço, em relação a tudo que nós formos fazer dentro da unidade, dentro da instituição, ok? Diante dessas considerações, deve-se reflexionar sobre a obrigação e a responsabilização dos profissionais de saúde em termos de previsibilidade dos riscos de suas ações, né? É importante nós estarmos constantemente, né, nos analisando o nosso serviço, analisando a nossa prestação de serviço, para que a gente possa evitar, né, futuros transtornos, né? E sim, prestar muita atenção no nosso serviço, fazer com que, né, os nossos pacientes tenham segurança quando estão junto com a gente, quando nós estamos realizando o procedimento, sempre comunicar tudo aquilo que vai fazer com o paciente. Se o paciente estiver desacordado, você comunica sim, né? Vamos lá, se o paciente estiver dentro da UTI, nós não temos como comunicar alguém na hora do procedimento, mas nós temos como anotar tudo aquilo que foi feito. Mas na visita, né, desse paciente, sim, tem que ser comunicado à família tudo aquilo que foi feito, né? Como é que está o prognóstico desse paciente, quais foram as melhoras, né? Qual é o próximo processo que vai ser realizado com esse paciente, para a família ficar ciente de tudo que está ocorrendo, para que futuramente isso não possa trazer, né, algum tipo de diferença em relação ao serviço, né? Porque se você não comunica o que você está fazendo, a família pode achar que não está sendo feito nada. Muitas das vezes as famílias elas não têm informações e isso fica preocupante, né, na cabeça dos familiares, uma preocupação, acha que o paciente não está sendo bem cuidado, e quando você passa a dar essa informação, a família ela fica muito mais tranquila, porque ela está ciente de tudo que está acontecendo com o seu familiar, né? No entanto, não basta prever os riscos, né? Nós não temos só que prever todos esses riscos que podem acontecer. É imprescindível que os profissionais sejam capacitados
do ponto de vista técnico, científico e ético-político, no sentido de prevenir as ocorrências danosas ao usuário, paciente, né, como política institucional. Né? É importante que eu me capacite constantemente, consiga manter a minha ética profissional e eu verbalize o tempo todo, que eu fale, que eu comunique, para que os pacientes sejam identificados de forma correta o que está acontecendo para os familiares, né? Identificar da forma correta o que está acontecendo para os familiares e os pacientes sejam protegidos também, né? A segurança do nosso paciente é importante, mas a minha segurança também ela tem que contar em todo o contexto, né? Eu tenho a segurança do meu paciente e tenho a segurança do profissional também, que ela não pode ser deixada de lado em hipótese alguma. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima videoaula. Obrigado, beijo, tchau!